turma, estamos chegando aqui para levar vocês para fazer um belo passeio. Hoje nós vamos visitar o nosso amigo, proprietário da Fazenda Conquista, o Celso Nogueira. Estamos na região de Pires do Rio, entre Pires do Rio e Urutaí, aqui no Goiás, na linha do trem de ferro, vai parar lá em Senador Canedo. Então nós estamos aqui para poder visitá-lo, conhecer as baias novas que ele montou de GSB e ver o que está acontecendo com ele, que as GSB estão produzindo, porém os ovos não estão sendo galados. Nós precisamos identificar o que está acontecendo com as baias do Celso. E mais um pouquinho, nós vamos ver, tem aí o índio que está casqueando uns cavalos para ele. A gente vai acompanhar, bater um papo com o índio, né? E ver um pouco, acompanhar um pouco da rotina do Celso. Numa capineira que ele tem de Capiaçu, onde ele está tratando do gado agora na seca. A gente vai conhecer um pouquinho do manejo dele. Ele implementou um sistema novo, está ganhando bastante agilidade no dia a dia dele. Com uma pessoa só, ele está tratando aí entre 80 e 100 animais. Então vale a pena conferir, segue a gente, dá um joinha aí e indica esse vídeo para quem você achar que pode ser interessante, beleza? Estamos contando com a audiência de vocês, vê o vídeo até o fim, não perca, vai ser legal, tá bom? Não. Aí, Uba. Como é que tá? Bom? Tá bom? Como é que você tá? Bom Firme? demais. Prazer, Fabiano. Seu nome é? Osmar. Tá bom, Osmar? Bom. A casqueana bicharada? Casqueando, arrumando o pé dos bichos. Só que não pode tirar tudo, sabe? Não, não pode. Se tirar tudo, o casco, você faz assim, aí não... Pois é, mas o que eu tô achando engraçado, por que que tá por cima a broca? Pois é, mas ela deu de baixo pra cima, só lá em cima não. Então ela vai descer cicatrizando ali, acho que descer a metade já pode abrir lá embaixo. Porque ali tem que esperar travar o casco primeiro, certo? O que que eu posso dar pra essa égua pra poder melhorar esse caso dela? Tem algum tipo de comida? Será que pode cortar a ração dela? Não pode. Você acha que não pode não? Não. Houve me dar sequência nesse, né? Pois é, mas tem quanto tempo? São uns 6 meses? Pois é, tem mais, quase de 6 meses a mais. Você some também? Ah, ué? mas você some também. Você fica andando atrás do seu, ué? O caso dela não tá bom não, eu já tinha visto isso. Mas se der sequência, vocês sabem. Sabe? É, toda vez que vem mexer, aí sabe. Beleza. Fala, velho. Tá bom, cara? bom. Tranquilo? Primeiras mulheres. Só que deu uma mais nada não? Não, eu tenho que olhar só. Pra mim tá fácil demais, ó, essa aqui
Vai casquear, Celso? Vamos dar uma casqueada na tropa, pra gente ver a questão da saúde através do casco, né? Que precisa, sempre tá olhando. A cada 6 meses. A cada 6 meses você faz isso. Você anda com que frequência? Você falando na tropa? Na tropa? Você usa diário? Usa diário, né? Ah, entendi. Semana. Então são animais que você usa para sua lida aqui. É, isso. Perfeito. Você faz cavalgada também, né, Celso? Você gosta? Fazemos cavalgada. Tem uma turma aí, os amigos, né? A gente reúne os amigos de vez em quando e junta a tropa aí e dá uma volta, né? E usa esses mesmos animais. Esses mesmos animais. Então tem que manter sempre prontinho. É igual o carro, tem que estar sempre regulado para que precisar. Fazer manutenção para a hora que precisar ter, né? Pega na garagem e vai. Bonita a tropa. Tá meio judiado, que é a época da seca agora, né? Mesmo tratando, o animal sente. Frio, né? O frio, o cavalo Pelo feio. fica feio. Eu tava vendo, Índio, um cara que a gente segue, ele tosa, tem a máquina de tosar. Tosquear, né? É, tosqueia o cavalo. Aí nessa época ele não aguenta esperar e pega e tosqueia o cavalo todinho. Aí tem que ter tempo, né? Esse aqui é uma proteção, né? É, do frio. Do frio, E aqui é muito frio. É, pois é, ué. Se torna uma proteção, né? Exatamente. Te chamam de índio. Você é índio? Sou índio mesmo. Que bacana. Tereno. Dos terenos? É, Mato Grosso do Sul. Olha só. Tá há quanto tempo aqui na região, o índio? Na Goiânia, 86. Você mora aqui em Pires do Rio? Uma Trindade. Trindade? É. Bacana. Índio, isso aí, eu fico com medo desse negócio aqui, ó, subindo no casco. Sabe que não vai acontecer com a égua, não? Não é não. Que vai juntando pedra. O pior é que a hora que dá essa fissura, sobe pedra, faz é machucar mais, né? Descolar a unha. Você anda o Goiás inteiro para poder casquear animal? Não, eu Índio. faço região de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Americano do Brasil, Turvânia, Nazaré. Aí pra cá eu faço Arizona. Aqui é Urutaí. Urutaí, Pires do Rio. Pires do Rio. Isso é igual leiteiro, tem uma rota. É a linha do trem de ferro aqui. Então a gente acostumou, porque, por exemplo, ele vem aqui na fazenda com frequência. Certo. Quando ele vem, ele já liga, Celso. eu Tá tô precisando? Tá precisando, ó, então vai Bacana. lá. Então ele já sabe o caminho, já sabe o que fazer. Já começa Legal. a conhecer. Vamos colocar o contato dele aqui depois na descrição do vídeo. Já. Bacana. Vamos colocar o seu. A gente vai publicar esse vídeo no YouTube. E caso você tenha interesse, a gente pode publicar o seu contato aqui na descrição do vídeo e as pessoas te procurarem. Né? Aí já tem os clientes tudo já, sabe? Maravilha. Já quase não dá conta de pegar mais clientes não. Já. E você foi criado na roça, Índia? Aprendeu com quem a atividade? Eu aprendi em São Paulo. Em São Paulo. Fez curso? Fiz curso, faço curso até hoje. Todo ano eu faço curso. Tem que estar sempre Todo ano tem reciclando. que estar atualizando, né? É verdade. Agora como é que é? Outubro agora a gente tem um curso lá em Goiânia, lá na cavalaria. Lá. Que bacana. Todo ano a gente faz o curso, dá uma melhorada. Você tem uma noção de quantos animais você trata aí por mês? Uma média? 130, 140 de mão por mês. Que maravilha. O mês passado, que foi o mês da festa da Trindade, eu fiz mais de 200 cavalos no mês. Olha só, coisa boa, rapaz. É uma atividade que vem se popularizando cada vez mais, né? A turma tem feito bastante cavalgada, O né? pessoal gosta demais, né? É, muito, muito. Aí veio ferrando os cavalos. Eu ferrei muito cavalo dessa vez agora, que tem uma cavalgada aqui do Cascareiro, como é que é? Do cavaeiro. Cavaeiro. Vai ter uma cavalgada grande aqui agora. Bacana. Parece que tem uns 40 quilômetros aí, parece. Vai muita gente pra lá. Eu ferrei muito cavalo agora aí. Você vai nessa, Celso? Não. Não? Não conta não. A estrada diz que tem gascar demais, sabe? Se não ferrar, Não adianta. não chega lá não. Eu já fiz ela 2 vezes. né? Judia demais do animal. Diz que é pesado demais agora. 46, 46 quilômetros. E um cascai bravo. Você vai num dia e volta no outro. Pesado. Esses animais aqui você não vai ferrar, é só casqueando mesmo. Casquear. Fazer a correção. Porque se o animal ele vai gastando, se ele gastar, tem toda a estrutura. Se ele gasta torto, começa a ficar torto. Isso prejudica a articulação do animal todinho. Perfeito. Perde animal. Igual ele falou, aquele animal, uma égua que a gente tem ali, ela não tem problema de caça, mas ela juntou problema na articulação dela.
Entendi. É a saúde animal. Se não Entendi. tiver lá, não tem. É verdade. Acaba. Acaba. Os cascos é bom, né? Você vê, é tudo duro, ó. É. Oh. Trindade é pra ter muito serviço pra você, né, Índio? Até que tem muito ferrador lá que não sai pra longe, sabe? Ah. Aqueles ferrador iniciantes, Entendi. esse cara ali não vai longe. Mas tem muita gente ali que mexe com tropa, que vai em solta, né? Pratica direto ali. Pratica o team hooping, né? Tambor. Tanto que eu tô procurando um ferrador pra ferrar uns cavalos pra mim lá esse final de semana, não tô achando. Eu só vai numa competição lá e resolvi ferrar uns cavalos lá, na última hora. E eu tô achando um ferrador pra mim lá. Na sua família é só você que faz isso aí, Índio? Só eu. Eu mexo o cavalo desde quando tem corrente, eu mexo o cavalo. A sua esposa tem descendência índia também? Não. Não? Goiânia mesmo. É? Goianiense. Bacana. 14 mulheres que tira. 14? 14 mulheres. Ai, tá certo, rapaz. Acabei morrendo na Goianiense. E filho, tem muitos? Tem um filho só, graças Um a filho? Deus, é. E ele não quis seguir essa atividade, não? Não. Zay, ele mexe com o jogo, Zay. Na Bacana. vida dele lá em Goiânia lá e... É? Tive filho só com a primeira mulher só aí. Aí não deu Chega certo, de... Não deu certo, vamos parar por aqui, né? Tá certo. Coisa boa. Em média, você gasta quanto tempo para poder fazer um animal? 15, 20 minutos. Depende do animal, né? O animal, se for mesmo assim, né? Esse animal, como não faz, demora um pouquinho, você fica meio enjoado ainda. Tem animal aí que é rapidinho, 15 minutos, já tá pronto. Por isso que é importante manter uma frequência, né? É. Se não tiver opinião, isso aqui não faz não, né? É verdade. É. Serviço muito pesado. Ontem mesmo eu ferrei uma tropa preta, nossa senhora. Chega no final do dia, você dorme igual um bebê. Só de um lado. Cansa muito fisicamente. A hora que você passa a grosa aí, Índio, se comer mais do que deve, o animal sente, né? É, que é só pra acertar o casco mesmo, sabe? Acertar o corte da grossa. Ele ficou Pisado. retinho. Existe algum tratamento preventivo que usa para poder endurecer o casco e ter menos problema? Tem os produtos. É? Tem carne, né? Tem os produtos para crescer o casco, que é dado na ração. Mistura na ração e fortalece Fortalece. as cartilagens. Mexe com o organismo do cavalo tudinho, rapaz. Você vê o tanto que é bom. É? Só que é caro demais, sabe? Mas quem usa com frequência É. tem que ter, né? Ali em Goiânia, na Vila Brasília, tem um lugar lá, tem 70 cavalos fechados. 70 nada, deve uns 100 cavalos fechados de cavalado. É mesmo? É. O pessoal quando vai usar, põe nos trailers e leva. Eu tô ferrando esse lugar lá. Inclusive até lá tá precisando ferrar uns animais lá e não tô conseguindo achar um ferrador pra ferrar pra mim lá, sabe? Mão de obra está cada vez mais escassa. É. Até um grupo aí de uns 20 ferradores, mas tá todo mundo ocupado. Entendi. Coisa boa. A demanda aumentou. Quando é assim, você firma na remuneração. Mão de obra valorizada. A pessoa costuma com um ferrador também, não quer mudar também não, sabe? É verdade. Põe a confiança, né? É confiança. É igual barbeiro, né? Hein? Você costumou só... Costuma só vai naquele barbeiro. Maravilha. Essa carreta aqui, ó, fica voltando isso aqui pra eu topar ela. Mas aí você corta, põe lá e depois traz pra cá. Você soltou os gancinhos? Eu venho aqui na média de 50 e 60 cavalos.
2 semanas puxada. Certinho, você tem que, para fazer 60 cavalos, demora o quê? 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, uns 30 por semana. Bem que ontem, só antes de ontem eu fiz 20 cavalos já. Outro camelo quase me matou lá, olha. Volta com o bolso cheio de dinheiro. Outro camelo quase me matou, não sei de onde. Eu tava com a funda baixa assim, o camelo não aguenta mais não, acabou. Aí não, pelo amor de Deus, o camelo tá doido. Tava tirando de cavalo e tal, e na hora quando pegou uns 2 potrinhos bravos lá, nossa senhora. Isso é canseiro. É, rapaz, esse potrinho de olho não é lá, viu? Mas vamos lá. A partir de que idade você começa a dar essa tratativa para os animais? Olha que desmama, tirou da mãe. Já é conveniente fazer. Aí dá umas 2 semanas de amansação, que é de cabresto. Aham. Não sabe. Certo. Não sabe andar no cabresto, amansa ele, aí já começa a casquear. Se ele tiver algum defeito de postura ali, você já corrige o aprumo dele no casqueamento. A hora é aquela ali, no começo ali. Ó. Entendi. O cavalo está em forma de crescimento, o osso mole. Tá vendo? O casco é de um lado e o osso acompanha o. Às vezes um animal fica adulto, você percebe ele com defeito, é exatamente porque não fez esse Não tratamento. fez, o adulto ele tem jeito de corrigir mais. Entendi. A correção é feita Enquanto sai novo. do peito da mãe. Bacana. Aí já começa. Aí a importância de ter o cuidado no manejo, né? Do manejo, Bacana. Aí o animal fica com o casco perfeito. Parabéns. Não, Né? nem é todos os cavalos, simplesmente tem uns que. Tem uns que vai corrigindo normal. À medida que ele vai andando, vai gastando. Mas tem uns que não tem que mexer. Entendi. Não é todos não. Entendi. Muito bem. Dá pra tudo, mano. Uma máquina dessa, né? Bonito, hein, Celso? Como diz o outro, é só pro lugar certo. Na mão certa. É, na mão certa, vai Na mão embora. certa. Deixa eu tirar do lugar. Vamos lá. Vamos. Olha o pé dele, tá comprido. A mão também tá vendo jeito. Qual a idade dele? Vai fazer 3 anos. 2 anos e meio. E tem 1,5 de ser nele, não tem? É a altura média do cavalo aqui. Como é que você chama isso aqui, índio? É o bico doce? Bico doce. Se botar o bico doce num ponto aqui, você não vai ver não. Eu não deixo. Muita costa, nervoso. Você não começou a mexer com ele ainda não, Celso? Não. Eu gosto de deixar o animal fazer 3 anos para poder mexer. Justamente por questão de aprumo. Certo. Porque se você mexe com um animal muito novo, às vezes a pessoa fala, meu cavalo é grande, pode mexer. Mas às vezes ele é grande, mas não está com a ossatura formada, a musculatura pronta. Então a gente que gosta de deixar pelo menos 3 anos, aí com 3 anos a gente começa a mexer. Perfeito. Você doma aqui mesmo? Não. Tem alguém? Não? A gente tem um pessoal que é parceiro nosso que doma. Ele vai para um lugar onde que fica lá todo dia amassando, fazendo um trabalho. Normalmente quanto tempo quando você leva um animal desse para domar, que ele ano. fica para 1 ano? 1 ano. 1 ano ele vem que pode coçar, deitar, Pode, tudo. Pode. Aí nós temos outro garanhão ali que veio da doma. Certo. Vamos ver lá se ele é manso. No dia a dia você que mexe com eles, Cleverson. No dia a dia você que mexe com os animais. O animal acostuma, né, Fabiano? É verdade. Sabe disso. Esse é um fator, inclusive, com as galinhas. Você sabia que isso influencia? Oh. A mudança do tratador, ela influencia na rentabilidade das aves, na produção das aves. Então chegou gente estranha, ela acostuma com a pessoa, é a mesma coisa. Qual que é o nome dele, Celso? Esse é o... Não, Brunello. Brunello? Brunello. Nome do vinho italiano. Esse você está deixando, vai deixar ele inteiro, garanhão? Ele é inteiro. Reproduzir. Ele e um mais velho, um ano mais velho que ele. Vou te mostrar ele. Fica em piquetes separados. Fica em piquetes separados. Lindo potro, uma cor muito bonita. Alazão tostado. Lá
E é engraçado, Índio. Eu achei que esse potro não ia virar, o que virou. É, né? É, Tá desenvolvendo. desenvolvendo demais. O casco é duro, né? Que massa. Olha que eu gosto. Triste. Como o vento, hein? Eu quero te mostrar. Né? Celso, você tá vindo aqui na fazenda com qual frequência? Fabiano, no máximo a cada 15 dias, mas de 10 em 10 dias eu venho. Tem que vir sempre, né? Fazenda, o próprio nome fala, é sempre fazenda. Sempre fazendo. Aí nós temos piquete, aqui aquele potro tá 1 ano e pouco, aquele é o garanhão, que já tá com 4 anos, Certo? e cada um tá no piquete. Tá vendo ali que a gente trata com verde? Perfeito. Aí eles ficam embaiados, comem ração, mas todo dia o Cleverson corta o verde e enche verde para eles. Ó. Aqui, e o outro ali também já tem. Esse é o Tifton, então, que você serve, corta aqui e dá pra Tropa, pra e a gente estava dando pro GSB. Certo, para as galinhas. É porque elas adoram, impressionante. Normalmente, não sei nem por que elas não estão aqui, deve estar frio. Mas elas só ficam aqui, as galinhas Certo. soltas, Certo. gostam de ficar aqui. Porque ele é muito saboroso, deve ser muito saboroso, né? Aham. Você mantém irrigado direto aqui, constantemente. É, nessa época da seca, a gente irriga, ele diminui a força da rebrota, mas você pode ver que lá onde foi cortado, ó, tá vendo lá no fundo? Certo. Lá onde cortou, lá vai cortando, ele se agou, ele rebrota, a rebrota dele Rápido é boa, demais, rápida. E aí a gente vai cortando e fazendo o ciclo, vai cortando e fazendo o ciclo. Certo. E, ó, Fabiano, vê que ela deixa a grama, ó. Limpa Tá tudo, falando né? até que gosta, não sei como é que tem galinha Era pra aqui. estar tudo desse jeito aqui. Aqui já era pra estar desse jeito aí, ó. Elas Não gostam deixa muito. o capim subir a grama. Ela vem sempre naquele capim mais molinho, né? É, ela gosta dele mais mole. O broto, né? E aí você vai rodando o pivô ali. Muito bom. Que árvore é essa, Celso? Esse é angico. É bonita, mas é perigosa. Porque a galha dela fica alta demais, tá vendo lá? Ó? Começa a querer quebrar. Certo. Então é perigoso. Angico não foi feito para estar perto de Perto de casa, né? Muito bom. Deixa eu te mostrar o outro. Tá vendo ali? Qual o nome dele? Zurique. Zurique. Pode ir aí, Celso? Tem uma coisa aqui na fazenda, qualquer animal que se for bravo, aquilo não fica. Não fica, não. É que tem sempre criança andando, né, Celso? Os filhos, netos, sobrinhos. Isso é um garanhão, ó. O garanhão tem que aceitar coçar, ué. Perfeito. Lindo, lindo. Quando você vem pra cá, você traz a família vem aos finais de semana. Famílias, irmãos, sobrinhos, amigos Então aqui é o ponto de encontro da confraria. da confraria. Quantos anos já na região, Celso? Aqui nós estamos aqui há 25 anos. 25. Passa rápido, hein? Passa rápido. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Eu falo isso porque
Eu participei disso aqui e lembro direitinho quando o Celso adquiriu essa propriedade. E o Celso tem uma outra atividade comercial. Aliás, nós nos conhecemos porque trabalhamos junto num grande laticínio do Brasil. E daí para cá nos tornamos amigos e a gente está sempre participando um da vida do outro aí. E eu me lembro bem quando ele adquiriu essa terra, abriu, limpou, formou esse espaço tudo. Eu vi isso aqui ser transformado. Então, hoje ele é um pecuarista bem sucedido. A propriedade aqui ela tem aptidão para cria, então ele tem um plantel de matrizes de vacas para tirar bezerros, né? E aprendeu muito bem com a lida aí. A pessoa tem que, acima de tudo, que gostar. Então não é só fazer por fazer, né, Celso? Não. Se não tiver amor... Não tiver amor, não vai. Não vai, não faz nada. Eu digo sempre isso também. A questão das galinhas, eu falo que as pessoas têm que criar galinhas até para poder ocupar espaço, né? Você tem aí um galinheiro, está criando solto, e se você pode, com o mesmo manejo, onde com 8, 10 meses você vai ter 1,5 kg de carne, uma vez que você está criando GSB, na metade do tempo você faz o dobro, e talvez até o triplo, né, de carne. É engraçado, porque eu demorei um tempo a entender essa questão do GSB, né? A gente é amiga, a gente conversou bastante a respeito disso. Eu demorei a entender qual que seria a função do GSB no negócio, né? Perfeito. E assim, você está mexendo nisso também há um bom tempo, e hoje eu consegui perceber o que ele pode ser, o GSB, o que ele pode ser para o segmento, né? E realmente pode ser algo muito diferente. Ele pode efetivamente mudar o perfil das aves de quintal do Brasil. A gente que tem aqui o gado de cria, como você falou, você sabe a diferença que você põe um boi diferente na vacada. Exato. A bezerrada, o que acontece com ela, a formação da carcaça. Perfeito. E tudo que você pode fazer com bezerro. Então depois que eu enxerguei isso no GSB, ficou mais prático para mim entender. Né? Depois que eu entendi o que o GSB, o poderio que ele tem de fazer isso, perfeito, com o que a gente tem, normalmente que todos os criadores têm aí, que cria galinha caipira, o GSB, por ser caipira, por ser rústico, o que ele pode agregar nesse rebanho que existe aí no mundo, no caso do estado de Goiás, faz muita diferença. E é uma coisa que você falou, engraçado, a gente começa a criar o GSB e começa a pegar amor. Pega amor. A criação... Dá vontade de você pegar ela, coisa que normalmente eu não faço, pegar galinha, mas a GSB dá vontade de pegar. Ela é dócil, ela parece um pet, um cachorrinho, né? Exatamente. E ela gosta. Ela gosta de ser acariciada, é um bicho muito dócil. Então eu acho que o GSB tem isso, tem esse potencial gigantesco para poder ser desenvolvido, né? Maravilha. Vamos ver se a gente consegue fazer parte disso. Já está fazendo parte. O Celso, eu tive aqui hoje justamente para poder entender o que pudesse estar ocorrendo, para diminuir aí, melhorar o resultado dele, diminuir alguns problemas que ele havia comentado comigo. Então eu dei algumas dicas para ele aqui, para estar ajustando o manejo, né? E criação é isso, a gente tem que ir adaptando, entendendo o bem-estar animal, entendendo a melhor forma de lidar com essas aves, né? E adequando, né? Encontrando aí para que, uma vez ajustado, você melhore o resultado. Essa é uma roçadeira de arrasto? A de cardan ela toca ainda que não seja, ela não tem que estar em movimento para poder girar a gente prefere ela, porque, por exemplo, você vai querer fazer em volta de um pau, você não precisa vir com velocidade. Entendi. Você que controla a velocidade dela, então você pode fazer, se você quiser desligar, você liga. Perfeito. Então a gente prefere ela. Muita gente prefere a de arrasto, eu prefiro essa justamente para poder dar mais tranquilidade. Você dá um acabamento melhor, né? Você não precisa estar com o trator em movimento para poder... Não, para poder roçar Perfeito. Toceira, então ela aceita assim. manobrar próximo da toceira. Então ela tem essa diferença. Embaixo? Uma bucha. Eu guardei ela para te mostrar ali. Vou ver se eu acho. Uma borracha.
E a Torama, Celso? Toda registrada? Toda. A gente está com ela apartada, né? Deixa ela dando uma recuperada para poder começar a estação da monta. Começou as águas, a gente põe. Você tirou as que estavam perto de morder? Tirei, mas tem duas aqui que tá bem adiantado. Ei! Opa! Aquela olho preto que vai lá em cima. Você vai aqui a chifre? É. Tem essa aqui, essa de chifre aqui também tá descendo morto? Qual? Essa aqui de chifre aqui. Não, mas que mamou ela. Ah, tá. Ela tá desmamada. Você lembrou, né? Hein? Tratei você com leite, né? Hein? Lembrou, né, rapaz? Hein? Lembrou do quem tratou de você, né? Tratei de dar mamar pra ele quando a mãe dele renegou ele. É. Aí. Mansa, hein, rapaz? Bonito demais. Que bezerro bom, hein, rapaz? Esse você pode mansar aí pra montar, Não Celso. esquece não, né, Dudu? Hein? Dócil, dócil. Tem que gostar de criação, né, Celso? Ah, E esse pintado? Bonito, hein? bonito. Eu ia vender ele, falava, ainda não, deixa esse pôr na zaca de leite, vai que dá certo. É. Muito bom. Tá com saudade mesmo o bicho, ó, Celso. Tá com saudade, tá vendo? Agora acabou. Já tinha visto capiaçu? Já. Todo dia ele corta. Todo dia. Só uma vez por dia. Nada forte daqui. Tem 4 metros esse capiaçu? Ah, tem, não tem? É. A altura dele, é só comparar com o clevo. Às vezes ela tá vibra, aí ela vai pra um canto só e eu amarro ela. Você amarrou a aceleração dela para trabalhar aqui? A aceleração dela agora tá fixa. Acelera, ela fica. O que você fez? Engraçou? Porque Ah, tá, você quer juntar mais? É. Eu também não sou rápido não. Então, já tinha visto esse lado dele de cardan? Esse miturador que funciona com cardan? Deixa eu ver. Ainda não. engraxei ela, tá tudo engraxado, direitinho, viu? É uma estiladeira com cardan. Que bacana. É aquela que a gente às vezes usa lá, a gente traz para usar na roça. Porque o capiaçu ele é difícil de cortar. Então a estiladeira normal, que corta ali, não corta ele. Entendi. Embucha. Qual o tamanho dessa área que você tem plantada de capiaçu? 2 hectares. Então uns 2 hectares, não dá? 2 hectares. 20 mil metros. E esses 2 hectares trata de quantas reis? Rapaz, Tem 80 na
Acho de 80. Tem 80 aí, mas trataria de quanto? Trataria de umas 160? Não, trataria tranquilo. Passa a seca. Passa. Fácil. Ótimo. É bom pro pessoal ter uma noção. Você tá ligando ele na baixa, né? Neutro, né? Eu vou acelerar no mesmo apagar, tá? Aí eu venho aqui, ó. Tá baixo. Cuidado aí. Cuidado. É que aqui nós estamos cortando e tratando tem 7 dias. Se você olhar lá onde que a gente cortou por 7 dias, mesmo na época da estiagem, da seca, olha o tanto que ele já brota. A raiz profunda, né? Exatamente. Então, ou seja, se não chover, daqui 30 dias dá outro corte. Pequeno, mas dá outro corte. Maravilha. Então, a hora que chega as águas, realmente a produção do capiaçu de massa... Isso tudo com 16, 17% de proteína. Exatamente. Fantástico, Pepinho. Não tem nada melhor que fácil de plantar e Muito zerar. fácil. Você arrumou uma logística aqui extremamente interessante. Esse triturador funcionando no cartão do trator aí, fantástico. Trata de nada aqui, fácil. É isso que nós estamos falando. Nós estamos tratando aqui de uma quantidade razoável de animal com 1 hora, 2 horas de serviço. Muito bom. Então, pessoal, o que o Celso estava explicando é exatamente isso, ó. Veja só que tem broto. Já está nascendo nas ruas aonde ele tirou o capiaçu, ele vem rebrotando. Ó, com mais distância ali. Vocês veem onde eles começaram a poda lá no início do canteiro da rua. Ele já está rebrotando. Então mais 30, 40 dias ele já estaria, é óbvio, ele não estaria com 4 metros de altura, né? Mas ele já estaria aí alcançando um tamanho que você poderia fazer um novo corte, né? Então olha só como ele rebrota vigoroso, né? Tá vendo só? Então daqui 30, 40 dias já tem outro. Excelente. Daqui uns dias volta brotando. Daqui uns dias já volta brotando. Corta bem no pé mesmo. Isso aqui a gente cortou no final da seca do ano passado. Então você fazer manutenção de nem cobertura. Maravilha. E dá quantas podas? Se você arrumar 3 podas, a cada 4 meses você pode cortar. E quantos anos ele fica? Esse capim novo, então não tem ainda. Esse capim deve ter 5 anos. 2 anos. Você acredita que ele fica aqui dessa forma rebrotando uns 3, 4 anos? Mais? Maravilha. Muito bom, Cleverson. Você tem ideia de quantos quilos tem aí aproximadamente? Eu não... acho que 1000 quilos mais ou menos. Mais ou menos 1000 quilos. 1000 quilos, uma carreta dessa bem cheia, pega 2000 quilos, velho. Então você comprou esse implemento recentemente, Celso? Recentemente, para poder justamente fazer esse trabalho aqui, né? Diminuir o custo, né? E ganha agilidade. E ganhar agilidade, questão do tempo, né? Porque antes a gente cortava aqui, punha na carreta e levava para a sede para poder triturar, carregar os carrinhos e levar para os coxos. Mais ou menos um dia de serviço. Um dia de serviço, né? Você resumiu isso tudo em 1 hora e meia. Gasta o quê? Umas 2 horas, 3 3 horas? horas. 3 horas. 3 Entre horas. cortar, triturar, porque você já sai tratando dos galhos. Você- Já coloca nos cocos. Em quantos pastos? É só um passo. E a hora que você Passa, chega. E aí trata lá dentro. Aí você vai e fala. trata da tropa, trata daquele gado que tá lá na porta. E das galinhas. E das galinhas. GSB. Faz a cama das GSB.
E Perfeito. se o porco gostasse um pouquinho mais que gosta, Dava pra tudo. Então agilizou demais, porque hoje a gente já corta, já leva triturado, não tem trabalho de Perfeito, levar, perfeito. triturar, abastecer porco. Isso é funcionalidade. É isso que a gente deve passar para as Gasta pessoas. 30% do tempo de antigamente. E uma pessoa só, né? Uma pessoa só. Então otimiza aí muito o serviço, o tempo. Muito bem, fantástico. também, aí tá pedindo uma experiência, vai melhorando, né? Vai. Vocês já tinham visto? Cheirosa, hein, rapaz? Cheiroso. Ele não tem um açúcar da cana, não tem aquele açúcar da cana, e é bom de proteína. Aí a gente mistura a raçãozinha. Qual o percentual? Cara, chega a dar 17, 16. Muito bom. É bom. E aí você põe, enriquece ela com milho ou soja? É com ração. Não é só milho ou soja, não. Põe a ração. É bom que tem uns micronutrientes. Aqui, ó. Essa é só GSB? É, só já subiu. Aí, Fabiano, tá botando bem, tá vendo? Olha só. É, tá botando até bem. Quantas matrizes? São 13. 13? É. Tem aqueles ali também? Não, aqueles lá já foi o ovo que eu tirei. Ah, tá. E qual que foi o problema desse aí, Cléber? É, não tá galado, né? É, Você quer ver como é que ele faz? Pra poder entender cada um deles? Aham. Ó, tá nascendo o bichinho ali, Cleber? é só um. Só um, por enquanto? De 30, só esse que ficou galado. Tá vendo? Aí, pra você ver. E Cadê é o celular, Cleber? e é ele mesmo, tem que desligar a lâmpada lá, Celso. Aí pra você ver. É o USB Bacana. mesmo. você vê. É. Bonitinho. É o único que saiu. Não, vamos ver os animais ali e ver o que a gente pode ajudar. Esse aí é um dos problemas nossos. Tá A vendo? regulagem da temperatura tá ok, né? Aqui, eu já coloquei, eu já fiz eles hoje e separei os que não prestam. Esses aqui Já estão galados? já estão galados. Esses daqui do dia 5 é o resto desse aqui, ó. É 30 ovos que eu coloquei chocar. 30 ovos que eu coloquei chocar. Sobrou só 4. Só 4 tá galado. Aqui, ó. Pois é, desses aqui, Não, desses aqui, só esses 4 tá galado. e esses outros aqui é da galinha normal. Aí esses aqui, acho que é daqui. Daqui pra cá já tá galado. Daqui pra cá é o que não prestou. E aí, Fabiano, ó, ele faz a marcação, Perfeito, né? Pra poder não misturar, tá vendo? perfeito. Então ele faz a marcação, então tem o controle. E aquilo ali, o que que tá acontecendo? Aqui não tá botando ruim. Você vê que não tá botando, a Postura galinha tá tá bem, ok. tá boa. Aham. Mas olha só, todos esse aqui não tá galado. Olha lá, Entendi. vamos lá no. Você vê. Fechar a porta aí. Você vê, vai te Ó. mostrar. Eu faço desse jeito, ó. Aí. Ó. Perfeito, Esse não tá galado, né? Ó. Limpinha. Limpinho, tá sem embrião. Agora esse aqui é os que eu falei, que eu separei. Perfeito. Ó. Se segurar um Azeite. pouquinho aí, dá pra ver Segura um mexendo. pouquinho. Aí. Olha lá, mexendo. Ok. Perfeito, Aqui. Cleber. Agora esse aqui tem 5 dias hoje, ó. Que eu marquei, cadê? Eu não marquei todos que não precisava, né? Mas. A irrigação aí, a água tá funcionando normal, Tá. a umidade tá beleza. Tá, beleza. Beleza. Normal. Cadê? Eu deixei um marcado aqui. Não, mas não se preocupa não, Cleber. A gente tá... Aqui, Ó, pra você ver. Esses aqui já tá com 5 dias, ó. Certo. 30 ovos que eu coloquei, tá vendo? Uhum. Tem um negócio preto lá, mas não é embrião não. Você acha que não? Não. Ele parece que tá solto lá dentro. Tá solto. Aí, dos 30, aqui ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dos 30, 11 já tá galado, né? No Perfeito. caso já melhorou. Olha, Aham. Então essa semana pra cá melhorou. melhorou. Ó. Eu acho que é por causa do capim-açu. Você tá dando capiaçu pra ela? Dando capim-açu. Bacana. E elas comem bem? É bem palatável pra elas? Come bem. Só que eu coloco muito, né? Aí sobra muito também. Aí, ó, já tem. O verde é essencial pra poder É. melhorar. Você não tava Olha. dando verde nenhum? Não, Antes? é porque elas já tinham comido o que tinha lá e eu colocava a grama pra elas, elas não gostavam da grama. Fechei isso, ó. Entendi. Tá Aí, ó. Bonito, hein? O
Já dá pra ver o embrião lá. Tá bem formado, tem a aranhazinha aí, ó, tá vendo a Já aranha? tem a zeinha, né? Perfeito. É, a gente chama isso de aranha. Aranha, né? É. Que mais? Ó. Esse aqui é um pra mim. Aí, esse aqui tá bem perfeitinho pra ver. Ó. Show de bola. Perfeito. Né? Aí, esse já tá separado. Esses aqui, eu ainda vou dar uma revisão nele depois, daqui mais uns 3 dias, né? Pra ter certeza, pra antes de jogar fora. Uhum. Aí eu dou, o que não presta eu desfaço, né? Aí eu ponho mais uva. Perfeito, é assim mesmo, esse é o manejo. Porque não é 100%. Pois é, mas aí, Fabiano, é esse tipo de situação, porque o que acontece? Você vê, é uma quantidade grande de ovos para poder estar só isso. Era para ter mais. A gente tem Não, tem mas uma... deu uma melhorada, né? Isso. O que você está fazendo, quando eu falo que você está acertando no manejo, é procurar mitigar os problemas. Então, assim, você tem a questão da alimentação, você tem a questão da saúde do animal, você pode ver se tem algum endo ou ectoparasita, porque vermes, de um modo geral, atrapalha a fecundação, tanto do macho quanto a fertilidade da fêmea. Então você tem questões de verminose, questões de ectoparasitas, a questão ambiental, que é onde elas estão acondicionadas, se existe alguma ameaça, cachorro andando em volta, algum predador, a galinha é presa. E por ser presa, qualquer coisa estressa muito ela, e estressando ela diminui a capacidade de produção. Então a gente tem que observar, criar galinhas é uma sequência de observações. Você precisa ver se o galo está montando, se esse galo está saudável, se ele tem algum problema em particular, se ele está com o pé machucado, ou se ele tem alguma deficiência genética, porque tem galo que não gala desde que ele nasceu, mas isso não é o caso, porque alguns ele está galando. Então a gente precisa vitaminar esse animal, corrigir. Você vê que só com a adição do verde, do capim-açu, ele já melhorou a fertilidade. Tudo isso é uma questão ambiental de bem-estar desse animal. Então a gente tem que começar a observar todos esses detalhes. A gente poderia ajustar o manejo oferecendo, por exemplo, alguns testes. Então você tira esse animal, coloca ele com 2 fêmeas, pega os ovos daquelas fêmeas e coloca na chocadeira para ver se está galado ou não. E aí você vai experimentando situações até diagnosticar e nesse caminho ir melhorando os resultados. Então, normalmente é uma questão de manejo. Vamos lá no piquete que eu vou te mostrar. Vamos olhar, tá, joia? Vamos. É porque aqui tinha um verde, né? Ainda Certo. tem um pouco que a gente plantou a grama para poder fornecer para eles. Uhum. Então, a grama eles comeram toda, né? E aí agora tá fornecendo, por isso que ele falou que... Aqui ela vai rebrotar, se tiver jeito de jogar uma água aí, eles então adoram. a gente até separou, você vai ver aqui, eu vou te mostrar. Os animais estão lindos. Olha. E a ração é a quantidade que o Celso passou para dar. Esse fator, para aves que estão em produção, é importantíssimo. Então o que é o ideal? Você colocar a ração, ela está desperdiçando bastante ração, né, Cleverson? Está caindo, às vezes é interessante colocar. Não tem não? É só a cama que você fez? Mas chegou a desperdiçar bastante ração. A turma usa... A gente estava enchendo, Fabiano, e não estava colocando, desde aquela vez que a gente fez aquela visita técnica, Certo. a gente passou da quantidade de 120 a 150 gramas por animal. Perfeito. Então a gente fornece cedo, e aí é o que a gente fornece por dia. Perfeito. Para poder evitar aquela engorge. Exatamente, porque se ela adquirir um sobrepeso, vai influenciar na fertilidade dela, tanto o macho quanto a fêmea. Então 120 é o ideal, tá? Aí se você precisar que elas estão passando fome, você pode acrescentar com um verde, alguma coisa nesse sentido. Eu percebi que depois que nós diminuímos a ração, elas aumentou. A postura? Então diminuiu a ração e aumentou a postura. Fantástico. Elas estão bem coloridas, né, Celso? Estão lindas, depois lindas. que elas terminaram a muda, elas estão bonitas mesmo. Olha só essa galinha. De tupete. Quando veio era mótila, está se tornando uma splash aí. Ó. De tupete, ela está apontando uma esporinha.
As GSBs são lindas. E esse galo é lindo também, rapaz. Ele é filho do coronel. Filho do coronel? Filho do coronel. E aquele ali é filho do Hulk. Só que Hulk do Goiás. O Cleverson tem notado que esse galo, filho do coronel, ele monta bem mais do que o do Hulk. Ele é mais... Isso é uma observação. Por exemplo, galinhas de porte grande, aves de porte grande, normalmente elas são mais, e principalmente dóceis, porque ela tem um temperamento dócil, elas normalmente são mais frias do que determinadas raças. Então, se você pegar aí uma raça como o combatente, por exemplo, ele é muito mais fogoso. Então, animais mais agressivos são normalmente mais férteis. Mas aqui você está compensando isso, e está correto, o número de fêmeas por macho. Então você tem 3, 6, 7. É normal, porque em algumas ocasiões pode-se colocar 10 ou 12, né? Então para as GSBs é um número bom. Ter mais um macho e abrir uma outra baia poderia ser uma boa para aumentar essa fertilidade. Mas vamos entender, você está numa baia que você tem verde, você tem aí sobras de capim seco, que é uma cama onde a ave, de um modo geral, ela necessita. Isso aqui está perfeito para ela ciscar, né? Comedor e água limpa, né? A água está aqui, ó, limpinha, né? O ninho suspenso. Então não tem que ser luxuoso, tem que ser funcional. E você está aqui com a instalação perfeita para galinha. Ambiente arejado, fresco, né? Lugar para elas se descansarem. E está perfeito. Você está com lindos animais aqui, Celso. Aí o Cleverson fez essa separação aí para poder o verde lá rebrotar, tá vendo? Certo, isso é ótimo. Aí, ó, são cuidados do manejo, né? Então ele passou uma tela aqui, pessoal. Vocês veem que para poder preservar o outro lado, para brotar um pouco e servir para elas mesmas, né? Então o Celso está com uma boa variação de cores. Ele tem Motley, ele tem mil flor mais clara, splash. Você vai tirar filhos lindos daqui, viu, Celso? Lindos, lindos. Essa é a expectativa. Esse frango ele se machucou na cerca, ele está com a crista machucada. Pega ele lá. Esse aqui nós corrigimos. Isso aqui. Aquele lá que mostrar que a gente corrigiu. Esse estava com problema de calo. Você fez aquele tratamento que eu te falei, perfeito. E já sarou. O Cleverson pode explicar direitinho o que ele fez aí. Isso aqui é de brigar em tela. Ah, ele brigou na tela com esse outro aqui. O que você pode fazer aqui é pegar um sombrite, ou se você não tiver sombrite, você pega a casca de coqueiro, de babaçu ou de buriti, você vai colocando aqui para tampar. Ele falou que ia fazer aquilo para poder melhorar aquela parte de rebrota. Certo. Então, tampar para poder as outras aves não entrar. Perfeito. Não prejudicar e aí já colocar A hora que aproveitar, você tampar. Ela vai ficar bem menos agitada, porque não tem um espaço de competição. Ainda tem, ó. Ó, ainda tem o calo. Secou, mas ainda tem. Talvez fosse interessante você continuar fazendo o curativo. Não, mas estava bem melhor, estava bem... Você fez por quanto Aí, tempo? ó, tá vendo? Tá seco. Acho que foi mais de mês, viu? Mais de um mês? Aí, ó, tá bem seco. Isso aqui é sujeira, né? Casca. Um dos fatores que ocasionam isso aqui é o que eu tinha falado para você, Celso, a falta de cama, ou seja, quando o piso está vitrificado, Fica tá duro. e por se tratar de uma ave pesada, Isso aí eu vou voltar. Cuidado mas pra não ele não machucar tá ela. mancando mais, né? Ele não Mas eu manca. acho que não é só o fato de mancar, né? Ele pode estar dolorido, né? pode. Ó, Isso, vendo? Tá isso é um inchado. dos fatores que atrapalham na fertilidade. Ó. Esse aqui ainda tá bem agarrado, você pode ver que tá grande ainda. Ó, Ele vai sangrar. sangrando. Tá vendo? Aí você viu que começou a mexer no machucadinho, ele sangra. Aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma pomada cicatrizante, fazer um curativo colocando esparadrapo em volta dos pés dele, quer dizer, a gente fez, estava bem pior do que está agora, para poder sarar de uma vez por todas. Então isso aqui vai melhorar, beleza? Mas é uma das reclamações que o Celso estava tendo, é que o galo não estava subindo nas galinhas. Percebeu-se pela infertilidade dos ovos, e a hora que foi ver, o galo já estava com os pés mancando, ele estava mancando, né, com os pés doendo, e isso influenciou diretamente aí no resultado
da fertilidade dos animais, né? Ah, não, ele não tem. Estranhando que ele começou a dar agora. Esse, aí, aqui já não tem nesse pé. Isso. Aqui começou. Querer dar, ó. Então cuida da cama, Cleverson. Se você puder deixar essa palha aqui, isso ajuda bastante. Não, agora eu vou tratar sempre com capim azul, aí vai sempre sobrar isso aí, porque eu jogo bastante. Aham. Aí o que dando um pouco menos, vai ficando como cama. Você tá colocando o capiaçu aí? Como é que você faz? Você joga, faz um monte aqui. Faço um monte aí, ela cisca, aí beleza, espalha tudo. Eu jogo aqui, olha lá onde já tem. Será que às vezes não é bom jogar aqui? Pode ser Fazer a também, cama aqui? pode ser também. Mas aqui precisa que é... Nessa época de seca, Tá bonita ela, né? tá lindo. Nessa época de seca agora, não vai chover, não escorre, forma uma cama aqui, né, nesse outro lado. Muito legal. E tá produzindo, hein, Celso? Tá produzindo. Muito bom, olha só. Muito bom. A produção, ela não foi o problema. O problema é só a questão de galar mesmo. Certo. Né? Então, assim, elas tiveram uma fase de adaptação, que adaptaram a questão da comida, do alimento, do ambiente. E aí ela começaram a botar. Só que aí a gente percebeu que mesmo colocando na chocadeira, a gente tentou, mas não estava galado, colocou em outras galinhas, também não deu certo. Então foi fazendo. Agora está começando a galar. Você vê que ele é o primeiro pintinho. Perfeito. Já tem um tempo que a gente está com elas E isso aqui, vai né? só melhorando. Quer dizer, a gente cuidando desses aspectos, que é a saúde dos pés dos animais, né? É importante porque isso dói ao subir para copular. Ele sente a dor e não acerta a galinha. Ele passa a ter problema aí na hora da copulação. O ideal é a gente sempre ter algum animal reserva para estar colocando na galinha nesses casos, nas galinhas. Aí você faz o tratamento dele de forma isolada e a hora que você fizer esse tratamento, recupera, aí sim volta, né? Então, essas técnicas empíricas, praticamente, desse manejo, a gente está lidando com aves caipiras, né? Certo. Então é importante você saber que o ideal é que elas sejam criadas soltas. Porém, a gente sabe que são aves valorizadas. E por serem valorizadas, a gente precisa de um ambiente controlado para ter o controle de paternidade e maternidade, por todos esses aspectos. Então, aonde a gente vê a necessidade de estar adequando, né, nessa situação. Você já faz o mínimo necessário, que é cuidar da saúde do animal com verminose, com alimentação e as técnicas de manejo. E ainda assim, se precisar de um ajuste fino, você vai fazendo, vai adequando até que você acerte e melhore os resultados, como já é o caso que está acontecendo aqui. Então, pessoal, o Celso, ele teve alguns problemas, como a gente já citou aqui, de fertilidade, né? Os animais estavam botando, porém não estavam férteis. E a gente vai procurar saber o que está acontecendo e corrigir aqueles aspectos no manejo, beleza? O que a gente precisa? Vitaminar os animais. Para acabar, a gente está vendo que o calo começou a acontecer, a florar nesse... É a melhor hora para poder arrumar. Nesse galo, exatamente. Além da gente começar a tratar, a gente percebeu aqui, ó, que você tem um degrau um tanto quanto alto para esse peso de ave. Então nós vamos precisar fazer o que você fez aqui, ó, uma escadinha, porque ele pula. E como nós estamos falando de um animal aí de 4 quilos, de 5 quilos, isso favorece a incidência de calo. Então é importante você colocar essa escadinha para ele subir, para que ele não desenvolva o calo. Então onde vai batendo toda vez que ele desce, o amortecimento dele está ali, né? E ele está afetando justamente o amortecedor dele. Então, o que nós vamos aconselhar você fazer aqui, Celso? Até virar a câmera aqui, pessoal. O que a gente diagnosticou aqui no Celso é que nós vamos ter que adquirir mais 2 animais para poder descansar esses que estão aqui com ele, né? Então, ele está com 2 animais. É por isso que a gente sempre precisa de uma reserva técnica, para caso algum animal adoecer, caso algum animal adquira algum problema, a gente poder substituí-lo e não afetar a nossa produção. Então, eu estou falando para ele aqui que além da gente observar o que acontece no dia a dia do manejo, a gente melhorar as práticas de manejo,
vermifugar, vitaminar, a gente tem que observar pontualmente o que poderia estar acontecendo para desenvolver esses problemas. Então, como sempre, é observação e adaptação para a gente corrigir pontualmente os possíveis problemas e melhorar o resultado ou não deixar cair. Beleza? Então a gente vai estar adquirindo aí, fornecendo mais 2 animais para o Celso, né? 2 machos em idade adulta, porque ele está com um plantel lindo de matrizes, para que não perca, né, a produtividade desses animais. Beleza? Olha aí as fêmeas dele mais uma vez. Na parte de baixo aqui, já para colocar, ele está fazendo uma extensão. Então aqui ele vai colocar... Você fez mais 1 ou mais 2 aqui, Celso? Mais 1. E vamos fazer mais 5. Mais 1 e vai fazer mais 5 aqui. Então ele está aumentando a estrutura e já vai poder fornecer ovos férteis para toda a região aqui de Urutaí, Pires do Rio, Catalão, né? Tá pertinho aqui, pode levar, a pessoa pode vir buscar aqui também. Então já vai ter bastante produto aí para estar atendendo a demanda local. Beleza, pessoal? Obrigado por nos assistir até aqui. Não esquece de deixar o like aí. Sugira o vídeo para alguém que você imagina que possa estar precisando de alguma orientação nesse sentido. E chama a gente pode dar um pulo aí na sua propriedade também e estar analisando o que a gente pode estar melhorando, tá bom? Experiência para ser compartilhada. Um abraço e até o próximo vídeo.